Graça e paz, Deus abençoe sua vida, mais uma oportunidade nós estamos juntos, né? Da nova maneira, né? Cada um na sua casa, mas juntos nós podemos juntos compartilhar a palavra de Deus, e é tão bom quando a gente olha no Zap, né? No grupo da igreja, todo mundo ali, estamos aqui, estamos esperando, glória a Deus, com alegria, né? Esperando esse momento, né? Isso nos faz ficar muito feliz, porque mesmo que nós não podemos estar juntos, né? Mas desse novo normal, né? Nós podemos estar juntos sim. E essa é mais uma quarta-feira onde podemos aprender mais da palavra de Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, vamos orar agora, para que o Espírito Santo possa falar novamente aos nossos corações. Eu creio que Ele tem sempre falado nesse tempo de pandemia. Se você ouviu todas as mensagens, eu creio que você aprendeu algo, eu creio que Deus falou com você, né? Então, assim, mais uma quarta-feira onde podemos estar juntos para aprender mais de Deus. Então, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos, ó Deus, porque podemos contar com o Senhor todos os momentos, podemos falar com o Senhor e o Senhor nos responde. Nós te agradecemos, ó Deus, porque mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio às aflições, o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem ouvido as nossas orações, e nós te louvamos porque nós temos um Deus verdadeiro, um Deus que está conosco, um Deus que cuida de nós, um Deus que sempre nos ajuda. Muito obrigada, Espírito Santo, porque se não fosse o Senhor na nossa vida, eu não sei o que seria de nós. Muito obrigado pela tua companhia, muito obrigado pelos teus ensinamentos, muito obrigada, Espírito Santo. Continue conosco, Deus, continue falando conosco, no nome de Jesus. Abençoa cada lar nessa hora, cada pessoa que está junto conosco, Deus, ouvindo mais tendo essa oportunidade de juntos, ó Deus, aprendemos sobre a tua palavra. Deus, que o teu Espírito Santo possa entrar em cada coração, que possamos ser diferentes, que possamos ser transformados, como diz a palavra do pastor semana passada, domingo, Deus, que quando nós estamos diante do Senhor, o Senhor traz um decreto sobre nós, e nós estamos aqui e pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor, manifeste, Senhor, na nossa vida. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Que Deus possa falar aos nossos corações, né? Hoje eu trouxe uma palavra que parece uma palavra repetitiva, né? Parece que é uma palavra que todo mundo já conhece, mas eu creio que, será que nós estamos, né, praticando, né? Paulo muitas vezes ele falava assim, olha, eu estou falando de novo com vocês, não é canseiro falar de novo com vocês, né? Então assim, eu creio que de novo vamos falar o que talvez você já ouviu muitas vezes, mas eu creio que é para a gente praticar, né? A Bíblia diz que não é para que sejamos somente ouvintes, mas que possamos ser praticantes. E é algo assim de suma importância, né? É aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. E qual a melhor forma de aproveitar a oportunidade que Deus nos dá? É tendo um momento a sós com Ele. Tirando desse tempo que o Senhor nos dá, nós tiramos um tempo para estar a sós com Ele. E é sobre isso que vamos falar. Tempo para estar a sós com Deus. E nós vamos ver, né, vários homens de Deus, né, que a Bíblia nos mostra, né, que tiravam esse tempo para estar com Deus. E para nós também não podemos ficar aquém, né, dessa prática. Nós precisamos estar sós com Deus. Todos os dias tirar um tempinho para estar a sós com Deus. E é isso que nos fortalece, é isso que nos mantém firmes, é isso que nos deixa, né, firmes na palavra de Deus, firmes, né, em fé, firmes, né, para que as coisas desse mundo não venham, né, nos tirar da presença do Senhor. Por quê? Porque quanto mais relacionamos com Deus, mais queremos ficar perto dele, né? Então nós vamos falar de um homem que, aliás, nós vamos falar de várias pessoas, né? Mas nós vamos começar com um homem que tudo ele levava em oração. Era um homem culto, era um homem que tinha uma inteligência fantástica, era um nobre, né? Nós estamos falando de quem? De Daniel, né? Então nós vamos ver que Daniel, lá no capítulo 6, no versículo 10 e 11, nós vamos ver o momento que Daniel tirava para estar sós com Deus. Então vamos lá.
Daniel, capítulo 6, versículo 10 e 11 diz assim, 10 e 11. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Então ele tinha o costume de fazer isso, ele tinha o costume de tirar esse tempo para estar a sós com Deus, né? E fala que o texto, 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Por que Daniel teve, né, experiências fantásticas com Deus? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. Ele tirava um tempo para estar a sós com Deus. Ele falava com Deus e Deus falava com ele. E nós podemos ver aqui que ele não se intimidava, né? Mesmo com o decreto do rei. Ele não sabia que tinha armado uma cilada para ele. Mas, mesmo assim, ele continuava orando, porque ele sabia que o único que pode ouvi-lo, que o único que podia dar a vitória para ele era Deus. Então, olha, ele foi para casa, ainda fala que ele tinha um lugar reservado, um quarto, né? Isso é muito interessante. Você tem tirado um tempo a sós para ficar com Deus? Você tem falado com Deus, né? Então nós vamos ver aqui, né? Eu vou ler aqui o que eu escrevi, o versículo que eu escrevi aqui novamente, na minha folha, com uma outra tradução, que diz assim: quando Daniel soube o decreto que tinha publicado, foi para casa, para o seu quarto, né? E ele orava 3 vezes por dia, ele se ajoelhava agradecendo a Deus, e costumava fazer isso sempre. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo socorro a Deus. Então Daniel, ele tinha esse costume de estar a sós com Deus. Que bacana, né? E essa noite eu quero trazer essa conscientização para mim e para você, que isso deve ser uma prática diária, né? Interessante que Daniel, além de ser uma prática diária, que o texto fala que ele costumava fazer, ele fazia isso 3 vezes ao dia. Que fantástico, né? Mas em compensação, ele teve uma experiência incrível com Deus, que você sabe da história, né? Quando ele foi lançado na cova dos leões, né? O rei ficou apavorado. Será que esse Deus, a quem Daniel serve, pôde livrar ele? E nós sabemos da história. Por quê? Porque ele tinha relacionamento com Deus. Ele tinha essa intimidade com Deus. E é isso que eu quero trazer para mim e para você, para mim também, né? Eu sempre acordo e pela manhã também eu faço as minhas orações e leio, faço a minha devocional. Isso é muito bom. E eu procuro passar o dia, né, falando com Deus. Mesmo à noite, eu acho interessante que mesmo à noite, quando eu perco o sono, a primeira coisa que eu falo: Deus me ajuda, Deus, eu preciso do Senhor. Então, né, que isso possa ser a nossa prática, né? Tem que ser todos os dias, né? Isso gera um relacionamento da gente com Deus. Quantas pessoas passam o dia inteiro sem falar com Deus, sem orar, sem ler a Bíblia? Talvez leia a Bíblia só no domingo, né? Eu não vou falar que às vezes eu esqueço, não é que eu esqueço de orar, de ler a Bíblia, né? Eu gosto muito de ler a minha Bíblia papel, minha Bíblia, eu já falei isso, eu gosto de rabiscar. Se eu ler no computador, no computador, se eu ler no celular, para mim não é a mesma coisa. Eu tenho que ler aqui, porque eu tenho que escrever. Eu tenho essas coisas, essas manias, né? Então, assim, eu procuro todos os dias de manhã, antes de sair de casa, ler a minha Bíblia e riscar a minha Bíblia. Então, vamos lá. Em Gênesis 24, 63, nós vemos uma outra pessoa que teve esse momento, né? Que fala desse momento com Deus, que é Isaac. Vamos lá? Indo ao campo para estar a sós com Deus. Que legal que não precisa ser tem que ser naquele lugar, como a gente lembra da mulher samaritana, em Jerusalém, ela no templo, no monte, né? Os samaritanos falavam uma coisa, os judeus falavam outra. Jesus disse que vinha a hora e já tinha chegado, né? Os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, isso em qualquer lugar, e não precisa ter uma regra, não tem regra, né? Tem alguns conselhos, a Bíblia nos dá alguns conselhos, né?
como devemos fazer. Mas o interessante é o meu coração e o seu coração quando falamos com Deus. Que bacana! Eu ia falar isso mais para frente, mas eu vou falar de uma vez. Ontem, eu não sei quem viu, eu coloquei no grupo da igreja, né? Eu coloquei só o link, né? Que te joga para o Facebook, onde uma avó, ela filmou a sua netinha orando. Muito bonitinho. Quem viu, assim, eu achei fantástico. Uma menininha de 4 anos, ela tá só de calcinha virada, você nem vê o rosto dela. A avó pegou ela de surpresa, ela nem viu que foi gravada, né? E eu coloquei, não sei quantos viram. Se não viu, vai lá, dá uma olhadinha que vale a pena. E essa criança de 4 anos, né? A avó escreveu lá que não poderia deixar de publicar essa ação, né? Ela tinha brigado com o irmãozinho dela de 7 anos e ela foi pedir a Deus perdão pelo pecado dela. E ela abre a janela, ela está lá na janela, ainda nem dá conta de olhar a janela, mas era como se ela falasse com Jesus, Jesus estivesse do lado de fora da janela. E ela falava assim: oh, Jesus, perdoa os meus pecados, por favor, Jesus, por favor. A gente só vê ela de costas: por favor, Jesus, me responde, eu sou tua filha, a minha família são teus filhos também, me responde, por favor, perdoa o meu pecado, perdoa o meu pecado, fala comigo, Jesus, fala comigo, por favor, que o Senhor perdoa os meus pecados. E de repente vem um vento que sacode a cortina, né? Ela olha e fala assim: ah, ele falou comigo. Obrigada, Jesus. Agora eu posso ir embora, que ele falou comigo. Mais ou menos assim. Gente, que fantástico. Ela falava do coração dela, que coisa mais linda. Uma criança de 4 anos. Isso é um exemplo para nós, né? Se você não viu, vai lá e dá uma olhadinha lá, que eu mandei o link no grupo da igreja. Se você quiser, eu mando de novo, só me pedir. Então, gente, Deus está olhando o nosso coração. Na oração de Jesus, ele explica sobre isso. Eu não quero que vocês sejam hipócritas, eu não quero que vocês usem de vãs repetições, né? Então Jesus tem alguns conselhos para nós, algumas orientações. Mas que bom que nós temos esse Deus que está conosco todo momento, né? Esse momento de estar só a sós é um momento bacana, que você poderia sim escolher um lugar à parte, um lugar onde que não vai ninguém, que ninguém te incomoda, celular não te incomoda, ninguém te incomoda, né? E tem algumas diretrizes, mas eu quero dizer para você que falar com Deus e escutá-lo também é muito bacana. E é isso que nos mantém firmes, né? Então vamos lá, e isso nos faz alcançar as vitórias. Então, nós vamos ver que Isaac, né? Está lá em Gênesis 24, 63, diz assim: Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde. E levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Quem orou foi Eliezer, mas a resposta era Rebeca, né? Então o versículo fala que ele foi ao campo orar, né? À tarde. Engraçado que aqui está falando que ele estipulou um momento de orar à tarde. Nós vamos ver que o salmista também escolheu na parte da manhã, né? Então, aí nós vemos aqui que Eliezer também, quando foi buscar uma esposa para Isaac, ele orou: Deus, seja compassivo comigo, né? Faça isso para que eu saiba que o Senhor está me orientando, né? Então, está falando aqui, quem orou foi Eliezer, mas essa resposta era a Rebeca, né? Ele estava orando, pedindo a Deus uma mulher para levar para o seu servo, para Isaac, né? E essa resposta era a Rebeca. Você pode ser a resposta da oração de alguém, sabia? Alguém está orando e você pode ser a resposta da oração. Quando Eliezer orou, Rebeca era a resposta, né, da oração de Eliezer para Isaac. A Bíblia diz que o encontro de Isaac e Rebeca se deu após um momento de meditação no campo, em oração. Isaac era um homem de oração, ele buscava a Deus para saber quem era a resposta correta para ser sua mulher, e veio Rebeca. Então nós vemos aqui, né, tanto Daniel como Isaac, né, eles marcando um tempo para falar com Deus, um momento a sós com Deus. Vamos passar aqui mais uma pessoa, um personagem que está em Gênesis 32, 23 a 24, que diz assim: que Jacó também reservou um momento a sós com Deus, com o anjo, né? Olha o que aconteceu. Jacó fica a sós com o anjo. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, ele passou, né, os filhos, ele passou o rebanho, ele passou as mulheres, ele ficou sozinho. Então,
Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Jacó ficou só. Jacó precisava de um momento a sós com o Senhor. Após essa luta, Jacó mudou de um nível mais baixo para um nível mais elevado. E espiritualmente, seu nome foi mudado para Israel. Naquele momento, ele teve uma marca na vida dele. Após esse momento a sós que ele escolheu estar com Deus, né? O anjo lutou com ele e ele recebeu uma bênção. O nome dele foi trocado. A gente sabe que Jacó significa trapaceiro, né? E ele foi mudado para Israel, né? Então, assim, o nome dele agora foi mudado após o momento a estar só com Deus, né? Mas ele fez isso de propósito. Eu quero ficar sozinho. Passe todo mundo, passa a família, passa o rebanho. Eu quero ficar só. Eu preciso de uma bênção. A gente até canta essa música, né? Que Jacó ficou o tempo todo lutando com o anjo até que ele fosse abençoado. Então, nós sabemos que esse momento também traz recompensas para nós. Além de estarmos de intimidade com esse Deus grande, esse Deus poderoso, nós somos abençoados. Deus traz respostas às nossas orações. Então vale a pena. Eu quero convidar você a estar a sós com Deus todos os dias. Você não vai sair no prejuízo, pelo contrário, né? Você vai ter vitórias, você vai ser abençoado. Então vamos lá, na quarta-feira, no Êxodo 3, 1 e 2 diz assim: um outro personagem aqui que sempre estava a sós com Deus. A sós com Deus no deserto. Quem que era? Moisés. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Então nós sabemos a história ali, né? Quando Deus chamou Moisés, né? Quando Deus fala com Moisés. Por quê? Porque ele foi de propósito estar a sós com Deus. Ele foi conversar com Deus, ele foi falar com Deus, e Deus aparece para ele e ele tem ali um bate-papo, né? Porque esse momento a sós é eu falando com Deus, mas também eu preciso esperar ele falar comigo. Muitas vezes nós somos queremos as coisas tão rápido. Eu falo, mas eu não espero a resposta, né? Esse momento a sós com Deus é para eu falar, mas eu esperar que ele fale também. Por isso que é um momento onde eu faço a minha oração, eu falo com Deus, mas ele fala através da palavra dele. Então, esse momento a sós, quando eu faço isso, o Senhor fala comigo através da sua palavra. O Senhor tem sempre algo para falar conosco e, consequentemente, ele nos traz a vitória. Porque quanto mais nos relacionamos com ele, mais conhecemos esse Deus e mais sabemos que ele pode todas as coisas. Mateus 14, 23, né? Nós vemos aqui despedindo a multidão para estar a sós com o Pai. Quem é que estava a sós com o Pai também? Jesus, né? Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Se Jesus, que era Jesus que a gente fala, né? Jesus, mas também Jesus, se ele saía para orar, ele está dando exemplo para nós. Eu preciso estar a sós com o Pai. E nós sabemos que Jesus, no livro de Lucas principalmente, o livro de Lucas, ele relata mais momentos de oração de Jesus estando sozinho a orar. Então, se você olhar o livro de Lucas, você vai ver muitas vezes Jesus saiu a orar. E Jesus saiu a orar. Sempre antes de um milagre, Jesus sempre estava orando a sós. Que legal! Traz alguma coisa especial para você? Sempre quando nós oramos, Deus, ele opera milagres. Então, por que nós estamos às vezes passando por tanta dificuldade? Vamos estar a sós com Deus, vamos orar, vamos buscá-lo, né? Então Jesus, ele sempre fazia isso. Leia Lucas, depois você compara, né? Lucas com os
os outros evangelhos, que você vai ver, Lucas, ele está sempre mostrando que Jesus estava orando, né? A gente sabe que os evangelhos, né, como eu digo, acrescentando, né? Não é aquela coisa repetitiva, mas um tem sempre algo, uma visão diferente a nos ensinar. Por isso que é bom aprender sobre a palavra de Deus. Então, Lucas, você vai ver lá, pega o Lucas, onde que tem Jesus orando, você vai lá no outro texto, nos evangelhos, que às vezes ele não fala lá que ele estava orando, mas Lucas faz questão de mostrar essa parte, né? Que Jesus estava sempre em momentos a sós com o Pai. Atos 16, 13, olha que interessante. Buscando um lugar para estar a sós com Deus, né? Nós vemos aqui os discípulos, né? No sábado, Atos 16, 13, no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Eles aqui estavam buscando um local onde eles pudessem orar com mais tranquilidade, né? E nós vemos que sentamos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Eles foram orar. E eu creio que eles oraram. Eu creio que aquele momento ali, quando eles estavam a sós ali, eles queriam estar a sós com Deus. Teve milagre também, teve salvação naquele lugar. Ele começou a conversar com mulheres que estavam ali à beira do rio, né? Mas eles saíram com o propósito de orar. Gente, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que se passa no nosso coração, mas Ele tem alegria quando nós abrimos o nosso coração para Ele. Ele sabe de tudo na nossa vida. A gente está cansado de falar isso aqui, não é verdade? Mas o Senhor, Ele quer que nós tenhamos todos os dias, um momento a sós com Ele. Ele está esperando por esse momento. Então vamos ao nosso texto base, né? Marcos 14, 32 a 42. Vou ler aqui mesmo, tá bom? Marcos 14, do versículo 32 ao 42, que diz assim: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Ele foi com os três, ele foi com Pedro, Tiago e João, mas ele deixou eles num lugar e ele andou um pouquinho mais para ficar a sós, né? Ele ainda falou assim, ó, sentai aqui enquanto eu oro. Então ele saiu um pouquinho para frente para orar e disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são passíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Aqui está mostrando a nossa fragilidade. Muitas vezes, né, a gente deixa para orar à noite, a gente deixa para orar no final do dia e a gente acaba dormindo. O que aconteceu com Simão, o que aconteceu com os discípulos. Por quê? Porque a gente está cansado. A gente está cansado. Então, é bom que a gente encontre um lugar, que a gente possa estar cansado. Então, anda, mas fala com Deus. Fala, não deixa que o sono, não deixa que o cansaço, né, atrapalha esse momento, né? Por isso que é bom orar pela manhã, quando você acorda, né? Você tem esse tempo aí para falar com Deus antes de começar os seus afazeres. E nós vemos aqui, né? Simão dorme, não pode vigiar uma hora. Isso acontece conosco também. Às vezes nós não conseguimos nem orar. Ou se oramos, até dormimos e Bíblia para um lado e a gente só vai ver no outro dia o que aconteceu. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabia o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhe: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Olha que interessante, né? Jesus, ele sabia aquele momento que estava aproximando, né?
aquele momento de dores, né? E ele foi falar com o Pai. Então, nós vemos aqui que Jesus orava, Jesus tinha esse relacionamento com Deus. E nós vemos que todas as vezes, como eu falei dos milagres, ele fala que, Jesus tendo dado graça, ou seja, ele tinha orado primeiro ao Pai, ele partiu o pão, ele deu a multidão, né? Sempre acontecia um milagre. Vamos orar mais que os milagres vão acontecer. Já chamaram um local, né, do crente que se encontra com o Senhor de refúgio secreto, não é verdade? Quarto de guerra, nós temos um filme, o Quarto de Guerra, né, um lugarzinho onde as pessoas reservaram para oração. Entretanto, o importante não é o lugar ou o nome que recebe, mas o fato de que Deus convida todos os seus filhos para diariamente estar a sós com Ele em adoração e oração. Hoje vamos trabalhar nesse momento tão especial na vida do crente, né? E que precisa fazer parte da nossa vida. Esse momento tem que fazer parte da minha e da sua vida todos os dias, sem exceção. A intimidade somente se desenvolve através do relacionamento. Que relacionamento eu falo, ele me ouve, né? Ele fala e eu ouço também. Se você deseja conhecer a Deus e ter intimidade com Ele, então precisa se relacionar com Ele. A verdadeira comunicação envolve falar e ouvir. Eu falei aqui que às vezes a gente ora, Senhor, obrigado, e levanta e pronto. Ele não vai falar, não é verdade? Então, por isso que eu falo que tem gente que pega a Bíblia só no dia de culto. Não, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia. Jesus diz assim, examinai as Escrituras através de Paulo. Examinar, o que é examinar? É olhar, minucioso. O que Deus está falando comigo aqui agora? Eu vou marcar. Aqui minha vida está toda marcada. Então nós precisamos, gerar, fazer acontecer, desenvolver esse relacionamento com Deus. O segredo dessa espiritualidade, desse relacionamento, Ao entregar nossa vida, ao entregar sua vida no Calvário para a nossa salvação, Jesus ofereceu um sacrifício perfeito ao Pai. O Filho de Deus abriu um novo e vivo caminho em direção a Deus. Olha para você ver, ele tirou, aquele obstáculo, aquela cortina que separava o santo do santo dos santos. Hoje nós temos acesso, livre acesso ao Pai. Os homens, a partir dali, poderiam estar face a face com o Senhor, sem o receio da morte e sem intermediários. O Deus Todo-Poderoso revelou o seu caráter amoroso por intermédio da pessoa bendita do seu Filho Jesus. Então, Jesus abriu esse caminho para nós, meu irmão. Hoje nós podemos ter acesso. Imagina naquela época que não. Era só lá no templo. Era só em determinado lugar. Hoje não. Hoje eu e você temos acesso ao Pai em qualquer hora, em qualquer lugar, E Ele quer essa intimidade comigo, com você. A sós com Deus na leitura da palavra. Desde que o livro da lei do Senhor foi escrito por Moisés, Deus conclama que o seu povo medite na sua palavra. O Senhor determinou José que meditasse no livro da lei de dia e de noite. Ler as Escrituras virou um costume para os judeus. Gente, as crianças sabem o Pentateuco, As crianças com uma determinada idade, eles sabem toda a lei, todo o Pentateuco. As Escrituras virou um costume para os judeus, entretanto, eles não praticavam o que liam, Os líderes religiosos não compreendiam a verdade divina e se transformam e se tornaram condutores cegos, O que adianta, Só ler, só saber? Não, precisamos praticar. Eu falei aqui da menininha, gente, a menininha 4 anos, ela orava a Deus pedindo perdão dos pecados dela, porque ela tinha brigado com o irmãozinho. Ela não fala do irmãozinho, quem fala é a avó, Mas assim, a forma como ela falava com Deus é como se ela estivesse vendo Deus do lado de lá da janela. Interessante. Isso é relacionamento, é saber que Deus está ali te ouvindo. A palavra de Deus é uma fonte que sacia a nossa sede e traz esperança aos nossos corações, Nós temos bebido dessa fonte, Nós temos buscado, saciar a nossa sede, saciar a nossa fome com esse pão vivo que desceu do céu. A sós com Deus na oração. Embora Daniel fosse um homem com um cargo político importante, não negligenciava a sua vida de oração, Aqui ele está falando que ele era um homem
um cargo político importante, mas ele fazia questão de ter um tempo com Deus, né? Muitas vezes os nossos afazeres não dá esse tempo, não dá porque a gente não prioriza. Porque o mesmo tempo que eu tenho, você tem, Daniel tinha, né? 24 horas. A oração, sem dúvida, era o seu maior segredo, o qual não abria mão. Olha que interessante. A oração era o seu maior segredo, do qual não abria mão. Por isso que ele teve sucesso, por isso que Deus guardou ele dos leões, né? Os momentos a sós com Deus em oração foram os responsáveis pela preservação da vida de Daniel e de seus amigos na corte babilônica. Nós lembramos também dos seus amigos, né? Quando foram julgados na fornalha ardente, né? Deus, o Senhor esteve ali com eles. O salmista também orava: faz-me ouvir pela manhã. Olha aqui, o salmista está falando aqui que ele buscava a ficar sós com Deus e fazia suas orações pela manhã. Faz-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque ti eleva a minha alma. Então, ele está buscando direção para o dia dele. Ele está buscando pela manhã direcionamento para tudo que ele fosse fazer naquele dia. E ele está pedindo: Senhor, responde-me, faz ouvir a minha oração, porque a ti eu clamo, né? Qual a importância então de passarmos um tempo a sós com o Senhor? É necessário buscar Deus em oração diariamente? Claro. Por que precisamos? Por que é importante, né? É necessário buscar a Deus incessantemente em oração todos os dias, como diz 1 Tessalonicenses 5:17. Orem continuamente. Desprezar a intimidade com o Criador é perder tempo. Desprezar a intimidade com o Criador é perder tempo. Você tem o tempo, você gastou ele em tantas coisas fúteis, tantas coisas, às vezes, né, fúteis, ou talvez a maioria do tempo fúteis, né? Mas a gente não teve um tempo para ficar a sós com Deus, né? Trabalhamos sim, mas tudo que nós fazemos nesse mundo vai ficar aqui, vai acabar. Mas nós precisamos orar continuamente. Um convite: o Senhor em toda a Bíblia convida o seu povo continuamente para viver momentos de comunhão, para estar a sós com Ele. Deus diariamente se encontrava com Adão na viração do dia, né? A gente vê lá quando Deus fez os céus e a terra, né? Fez o Éden e colocou lá Adão e Eva, e ele todo dia na viração do dia, o que ele fazia? Ele ia para lá para conversar com Adão e Eva, né? Essa comunhão foi interrompida com a queda. Sabe por que às vezes nós negligenciamos esse momento de oração? Por causa do pecado. Mas se nós somos novas criaturas, nós precisamos priorizar esse momento. Não deixemos que o pecado, não deixemos que as coisas corriqueiras desse mundo, não deixemos que as coisas, né, fúteis desse mundo possa tomar o lugar de intimidade com o nosso Criador. Se eu não fizer isso, como eu disse, é perder tempo. Essa comunhão foi interrompida com a queda. Hoje, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, temos novamente o acesso garantido ao Pai. Então, que venhamos ouvir sua voz e nos achegar a Ele em oração. É um convite, mas também é uma necessidade, né? Uma necessidade. O sumo sacerdote tinha a obrigação de estar a sós com Deus em favor de si e do povo uma vez por ano, né? O sacerdote fazia isso pelo povo. Hoje nós podemos fazer, eu posso fazer, você pode fazer, todos nós podemos fazer. Porém, havia uma exceção. Moisés era, diferentemente do sumo sacerdote, entrava no lugar santíssimo constantemente. Olha que legal, porque mesmo nessa época, Moisés ele tinha esse contato, né? Moisés, ele falava, a Bíblia diz que ele falava face a face com Deus, né? Ele falava de pertinho, ele escutava, né? Deus falava com ele, os milagres eram assim percebíveis, né? Para ele, pelas pessoas que estavam com ele. Deus conversava com Moisés no lugar mais sagrado e frequentemente. Eles eram amigos íntimos. Eu quero ser amiga íntima de Deus. Eu falo com ele: Deus, eu te amo, né? Como aquela oração daquele moço que eu contei outro dia na mensagem, né? Que ele todo dia ia na igreja, ele falava: Deus, quão alegre eu sou
desde que nós nos tornamos amigos, né? Que alegria! Ele tinha prazer em conversar com Deus, em ter esse momento a sós com Ele. Que privilégio de Moisés em um tempo diferente do nosso, pois o véu ainda não havia sido rasgado. Estar a sós com Deus é maior do que uma obrigação religiosa. É uma necessidade da nossa alma. Nós precisamos. O que vai ser de nós sem Deus? Já pensou? O que seria de nós sem Deus? Então nós precisamos de estar, né, sempre nesse relacionamento, nessa meditação, nesse tempo a sós com Deus. Então é um convite, Ele nos faz esse convite, Ele espera que possamos estar junto com eles em oração. É uma necessidade minha, do ser humano, né, de buscar esse momento, porque Ele quer falar conosco, Ele quer nos abençoar, Ele quer direcionar o nosso dia. É também um deleite, tem que ser algo assim prazeroso, né? Eu vi aquela menininha orando, né? Era um prazer estar ali falando com Deus, porque ela sabia que era Ele que podia atendê-lo, né? Aqueles que passam um tempo a sós com Deus em adoração e oração têm o privilégio de se deleitar com sua presença. Muitos só querem os presentes do Pai e não mais a sua presença. Há crianças que, quando os pais chegam de viagem, correm para abrir logo as malas. O que o Senhor trouxe para mim, não é assim? Pois sabem que vão encontrar presentes. Outras, embora gostem de receber presentes, se sentem felizes com a presença dos pais. Muitos crentes estão agindo como meninos que esperam somente pelas dádivas do Pai. Tem gente que só quer os presentes, as bênçãos, né? Mas não interessa em ler a Bíblia, não interessa em estar sós com Ele. Sabe, gente, é tão bom quando você põe um louvor, né? Aquele louvor que pode ser a sua oração, e você fala, Deus, essa é a minha oração, e você chora na presença do Senhor, você adora, né? Você o busca, você fala que o ama. É interessante, gente, é muito bom. Nós precisamos desenvolver. Quantos que estão me ouvindo nessa hora passam dias e dias sem orar, passam dias e dias sem ler a Bíblia? Nós temos essa oportunidade de estar no YouTube, né? Então, quantas pessoas podem ouvir essa mensagem e passa despercebido? Eu quero crer que todos os que estão juntos com a gente na IBVP, né? De tanta gente tem falado, né? Tem buscado esse tempo com Deus, tem buscado esse momento a sós e recebe esse convite dele, sabe que é uma necessidade nossa e tem um deleite, né? Tem essa alegria em poder estar a sós com Deus, né? Então, muitos têm sido essas crianças que só querem os presentes. Enquanto a presença de Deus não for um deleite para nós, haverá uma grande falha no nosso relacionamento com Ele. Então, nós não podemos querer só os presentes, né? Mas quando nós aproximamos dele, nós recebemos presentes, com certeza. Por que Deus quer um relacionamento com o homem? Ele necessita dele? Claro que não, né? Deus não precisa do homem para ter comunhão. Ele já desfruta da comunhão da Trindade, porém sabe que precisamos dele, e é por isso que ele nos chama. Ele chama-nos à intimidade. Olha que interessante, Deus não precisa de mim, mas Ele me chama a essa intimidade porque eu preciso dEle. Nós precisamos dEle. Então Ele nos chama a essa intimidade. O valor de estar sós com Deus, né? O valor de estar sós com Deus é saber que Ele te responde, que Ele te perdoa, né? De saber que aquela menina... A gente achei tão bonitinho, né? Quando o vento entrou e sacudiu a cortina, ela falou, Ele já me respondeu. Obrigada, Jesus. Aí ela fechou a janela, né? Então, assim, o valor de estar na presença do Senhor é saber que Ele nos ouve, que Ele se agrada disso. Ele não precisa de nós, mas Ele se agrada em estar conosco. Tempo de comunhão, né? Jesus tinha prazer em estar sós com Deus. Em João 11:42, ele declarou que o Pai o escutava sempre. Vamos ver, João 11:42. João 11:42 diz assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Por quê? Olha aqui,
Eu li errado. É o 42 diz assim: eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos na saixa de linho e o rosto envolvido num pano. Jesus disse: tirem as faixas e deixem ele ir. Olha que interessante, né? Eu falei sobre isso. Todas as vezes que fala que Jesus orou, veio um milagre. Então, todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós buscamos a face de Jesus, pode esperar que Ele vai dar a resposta. Ele vai trazer paz para o seu coração. Ele vai te livrar. Gente, quando eu lembro de Jesus falando comigo, de Deus falando comigo aqui no portão, no lado do portão, e me deu um grande livramento, eu fico encantada. Porque Jesus fala, Deus fala conosco, Deus nos livra, Deus nos abençoa. Nessa pandemia, eu tenho vários milagres para contar. Deus é bom, Deus é muito bom. Eu sei que você também já experimentou que o Senhor é bom. Eu sei que você tem milagres para contar. Então, esse tempo de comunhão é fantástico. Buscar ao Senhor não tem coisa melhor. Quem tem comunhão e intimidade com Deus tem as suas orações ouvidas e respondidas. Está aí o segredo. Como está a sua comunhão com o Pai? Muitos já não separam um tempo para meditar nas Escrituras Sagradas e para ter um período dedicado a ouvir a voz de Deus. Outros buscam o Pai apenas para pedir, como se fosse uma espécie de gênio da lâmpada, que atende todos os nossos caprichos. A busca pela comunhão deve ser sem interesse, para dizer que você o ama, para dizer que você o adora, para dizer que ele é importante para você, né? Para dizer que ele é tudo, para dizer que a gente não vive sem ele, para dizer que nós somos felizes porque ele tem estado conosco, porque ele nos perdoou, ele nos transformou. Então, assim, é bacana ter esse momento, né, de comunhão com o Pai. Como está a comunhão com o Pai? Muitos já não esperam um tempo para meditar nas Escrituras Sagradas e para ter um período dedicado a ouvir a voz de Deus, né? Simplesmente ora, pronto, vai embora e não ouve o que Ele tem. Não para, né? Mesmo que você pare e fique pensando um pouquinho, não tem como, você tem que meditar na sua palavra, porque Ele fala através da palavra. Né? Então você começa a pensar e começa a meditar na palavra dele e ele vai falando com você, ele vai trazendo algo para o seu coração. E quando você lê a palavra de Deus, como ele fala, né? É diferente daquelas pessoas que falam, mas eu leio, eu não entendo nada. Se você começar a orar, se você começar a falar com ele, se você começar a ter esse tempo de oração e começar a ler a Bíblia, Deus vai falar com você, sim. Deus vai falar com você sim, não tem outro jeito. Outros buscam o Pai apenas para ouvir, como se o Senhor fosse uma espécie de gênio da lâmpada, que atende todos os nossos caprichos. A busca pela comunhão deve ser sem interesse. Quando amamos uma pessoa, queremos estar em sua companhia. Quando você ama alguém, né? Você quer só pedir? Não, você quer conversar. Você quer sorrir com ele, você quer sorrir com essa pessoa, você quer estar com essa pessoa, não é verdade? Assim é com o Senhor, nosso amor por Ele deve nos impulsionar a buscá-lo cada dia mais. É um tempo de comunhão, mas é um tempo de entrega também. Você esquece tudo, se entrega a Ele. Se você quiser colocar um louvor, você chora na presença de Deus através daquele louvor, você pode fazer a sua oração. E Deus fala até mesmo através de uma canção também. Tempo de entrega. No Getsemane, Jesus revelou a sua dor e agonia, mas ali ele também entregou sua vontade, o seu coração. É a hora que a gente pode dizer, Pai, essa é a minha vontade, mas faça a tua. A Bíblia diz que a vontade dele para nós ela é boa, perfeita e agradável, não é assim? Então vamos descansar nele, vamos ter esse momento de entrega também. Momentos de oração, além de nos aproximar do Pai, também são como uma terapia, pois podemos, como Jesus fez no Getsemane, falar com Deus a respeito da nossa dor, angústia e medo, né? Outro dia eu vi um médico, não escutei a entrevista toda, mas os cientistas descobriram que quem ora
Tem vários fatores que faz a diferença na vida daquela pessoa. Eu não escutei direitinho não, mas tem assim algo fantástico naquelas pessoas que oram. Sabe por quê? Porque Deus é conosco. É uma terapia, é alegria. Tira o medo, tira a falta de confiança, tira a falta de fé. Quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós adoramos Ele, quando nós buscamos Ele, nós ficamos mais fortes, nós ficamos mais alegres, nós ficamos mais firmes, nós ficamos mais encorajados. É uma terapia. Podemos, como Jesus nos dissemos, falar com Deus a respeito da nossa dor, angústia e medo. É um tempo de consolação também. Quando esteve na prensa do azeite, ali no Getsemane, Jesus declarou sua dor, mas ali também ele foi confortado com um anjo, por um anjo. O lugar em que oramos e buscamos a intimidade com Deus é, por excelência, um lugar de consolo. Né? Então, assim, nós sabemos que nós podemos orar. Eu lembro de uma história de uma mulher, eu conheci essa mulher e ela sempre orava, ela sempre estava a sós com Deus orando, e ela sempre, era como se Deus preenchesse o coração dela naquele momento, né? E um dia ela estava em casa à tarde, que ela ligou o noticiário, ela viu a morte, ela viu um acidente, quando ela foi ver a morte do marido dela. E Deus falou com ela: olha, aqueles momentos que você me buscava, eu trouxe consolo para você. Ela foi consolada pelo Espírito Santo. Ela foi consolada assim de uma forma tão grandiosa, porque Deus falou com ela: aquele tempo que você me buscava, aquele tempo de momentos a sós comigo, eu vou te dar o meu conforto. Eu sei que ela tem um testemunho maravilhoso. Por quê? Porque ela tinha um momento com Deus. Esse Deus que nos ama, esse Deus que nos conforta, que nos consola, que nos ajuda, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade. Então, assim, é uma terapia também, né? Se você está com depressão, se você está com algum problema, tire um momento para falar com Deus e se deleita, né? Como nós falamos aqui, é um convite, nós estamos ouvindo um convite de Deus. Deixa eu ver o tópico aqui de novo. É um convite que Ele nos faz, é uma necessidade nossa e é um tempo de deleite. E agora nós vemos aqui que é um tempo de terapia, né? Quando nós falamos com Deus. Tempo de consolação, né? Por que Cristo precisava orar? Ele não fazia parte da Trindade Divina? Jesus, enquanto homem, precisava orar, por isso buscou o Pai diariamente em oração e também ensinou seus discípulos a orarem. Além dele ter esse momento de falar com o Pai, porque ele veio fazer a vontade do Pai, ele também estava nos ensinando. Então, se Jesus ele orava, se Jesus se deleitava em estar a sós com o Pai e sabia que todas as vezes que ele orava, o Pai o respondia, nós também precisamos fazer uma coisa. Então, quer receber bênçãos? Sem interesse, mas é sem interesse mesmo que ele nos abençoa. Olha que bacana, né? A gente vai a ele sem interesse, mas ele não fica devendo nada a ninguém. Então busque o Senhor, né? Está passando por dificuldade? Esqueça a dificuldade e põe Jesus em primeiro lugar, que ele vai te abençoar. Conclusão, chegamos na conclusão, né, desse estudo abençoado, né? Eu creio que é um estudo edificante, e se a gente fizer prática disso, a nossa vida não será mais a mesma, amém? Estar a sós com o Pai revela o nosso interesse em ter intimidade, conhecimento e amizade com Ele. Ter um tempo exclusivo para Deus é importante, pois através dele que vivemos, nos movemos e existimos. Cabe a nós, dia após dia, entrar em um lugar reservado e só sair de lá depois de desfrutar de momentos de comunhão, entrega e consolação com o Pai. Tem tantas pessoas que levantam cedo e vão para a academia, não é verdade? Tem tantas pessoas que levantam cedo para, sei lá, para fazer tantas outras coisas. Levante cedo, tira um pouquinho, um tempinho para estar a sós com o Pai, e eu sei que sua vida vai ser abençoada. Amém? Cabe a nós, dia após dia, entrar em um lugar reservado e só sair de lá depois de desfrutar de um momento de comunhão, entrega e consolação com o Pai. No tempo a sós com Deus, você se prepara para enfrentar o seu dia. Você não sabe o que vem por aí para frente, né? Quando nós fazemos isso, nós estamos preparando o nosso dia, para enfrentar o nosso dia. Você dá a Deus a melhor parte do seu tempo,
dia, você levantou, você acordou, você já teve uma noite bacana, né? Então você vai dar o seu primeiro, o seu melhor para Deus, né? Você ainda está tranquila, né? E eu tenho certeza que quando você faz isso, o restante do dia Ele abençoa e você consegue fazer as outras coisas. Faça do seu tempo com Deus sua maior prioridade. Amém? A vontade de Deus é responder às nossas orações. Lá em Mateus 7 a 8 diz assim: peçam e lhes será dado, buscam e encontrarão, batam e as portas serão abertas, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Amém? Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Vamos fazer a prática, né? Vamos colocar isso em prática. Vamos buscar estar esse momento com alegria, nos relacionando com o nosso Pai. E sabemos que quem ganha somos nós. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Vamos continuar orando, porque eu creio que o momento do retorno para a igreja, para estarmos juntos, está chegando, né? Que Deus possa nos abençoar e que possamos rapidinho estar todos aqui para a glória de Jesus. Se você está com saudades, né? Vai mostrando isso no grupo até o dia que estaremos todos juntos aqui na igreja, que eu creio que está bem pertinho, tá bom? Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra gloriosa, porque sabemos que a melhor coisa desse mundo é estar com o Senhor, é fazer a sua vontade, saber que o Senhor está conosco para nos abençoar, nos dirigir, nos aconselhar. Pai querido, muito obrigado. Possamos cada dia mais, ó Deus, ter essa alegria em servir ao Senhor. Nós te agradecemos por tudo e certos da vitória, certos que o Senhor sempre nos ouve, como o próprio Jesus disse, o Senhor sempre nos ouve e nós temos essa alegria em poder servir ao Senhor. Muito obrigada por tudo. Abençoa cada família, cada um que está ouvindo essa mensagem agora e que o Senhor possa falar poderosamente a cada coração. Obrigada por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.